Há nuvens que param no ar, todos nós sabemos que a situação macroeconómica está difícil, porém com alguns sinais positivos. É uma coisa um bocadinho estranha o que está a acontecer, mas a grande dúvida, é mesmo a grande dúvida, é como é que o Bitcoin vai reagir numa situação difícil nos mercados. Vamos analisar, vamos tentar justificar o que é que poderá acontecer. Obviamente que é meramente especulativo, mas estão a acontecer dados que eu acho que são muito relevantes e que mostram que as coisas podem ser um bocadinho diferentes do que aquilo que a maioria das pessoas pensam. Vamos também falar sobre a reação do Gary Gensler ao caso da Ripple. Temos uma primeira reação que é efetivamente importante. Também vamos mostrar-vos um comparativo do ciclo de Bitcoin, bem como outras notícias que são relevantes no setor cripto e também outros dados on-chain que são relevantes. Meus amigos, vejam o episódio, acho que vai valer a pena. Até já! Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Sirves. Peço desculpa, não tenho estado tão presente como gostaria, mas há quem pense que às vezes os professores, quando acabam as aulas, não têm mais nada que fazer, mas não é verdade, como vocês podem constatar. Tenho tido uma semana muito complicada a nível de trabalho, mas as férias estão quase aí, portanto há que pensar no melhor. Portanto, cá estamos nós, então, para fazer um resumo das principais notícias e vamos a isso, não vamos perder tempo. Portanto, temos que começar exatamente por uma notícia que é uma novidade QB, ou seja, nós já sabíamos que os republicanos estavam a criar uma lei para regular o setor das criptomoedas. Essa lei, pelos vistos, já foi apresentada e evidentemente é uma lei claramente favorável ao setor das criptomoedas. Ao menos há uma lei, ou pelo menos a tentativa de criarem uma lei. Enquanto o Sr. Gary Gensler praticamente leis não está muito para aí virados, ele gosta de malhar. Mas aquilo que nós podemos ver é que esta lei de facto é favorável, porém abriu aqui uma porta. Houve uma alteração ao rascunho que foi feito em junho e houve aqui uma alteração que eu vou passar a ler, que na página 10 o projeto de lei agora revisto exclui da definição de ativos digitais uma variedade de valores mobiliários tradicionais como ações, títulos, ações transferíveis, certificados de interesse ou participação em qualquer acordo de participação nos lucros e assim por diante. Uma variedade de ativos encontrados no mercado financeiro descentralizado, o DeFi, como os C-Tokens da Compound ou os Liquid Staking Tokens da Liquidity Collective, seriam altamente regulamentados sob esta disposição, mesmo que não estivessem sob a lei atual. Ou seja, esta legislação vai integrar o DeFi. E ao ser integrado o DeFi, obviamente que abre a porta a qualquer tipo de consequência ao nível desta regulamentação, e qualquer coisa que não esteja de acordo com esta legislação pode de facto causar problemas ao DeFi. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. É efetivamente positiva, mas o DeFi é um ponto de interrogação. Neste momento está a surgir aqui nos Estados Unidos. O que é que vai acontecer? Também vamos agora transmitir-vos que existe um novo serviço que está a surgir nos Estados Unidos, que é o serviço FedNow, um sistema de pagamento extremamente rápido que vai ao encontro, pelo menos, de várias premissas que as criptomoedas apresentam, ao nível de ser constante, ou seja, todos os dias, a toda a hora, durante todo o ano, ser extremamente rápido, com taxas muito baixas, portanto, muito parecido com o setor das criptomoedas, e ele já está a ser preparado há algum tempo e vai ser lançado no final de julho de 2023. A novidade é que vai integrar 41 instituições financeiras, 15 provedores de serviços e o Departamento de Tesouro americano. E estão aqui as instituições, como vocês podem ver, são de facto muitas instituições, o que mostra o poder do setor tradicional. Quando entra em algo de facto com força, tem logo um apoio muito significativo. Imaginem o que era um token qualquer, de uma moeda qualquer, das cripto, a ter este apoio e ser utilizado por estas instituições. Seria efetivamente brutal. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente, mas eu acho que vai ser um setor muito competitivo neste momento que vai surgir. Eu acho que é uma resposta muito à altura daquilo que está a acontecer com o setor das criptomoedas. E reparem nesta imagem que agora vou este vídeo, pequeno excerto de vídeo que está aqui, como é que vai funcionar esse sistema de pagamento. Muito moderno, diretamente com a retina do olho.
Isto já acontece, por exemplo, na China também, o que é efetivamente muito prático. As pessoas não têm que andar com cartões e é muito mais seguro, não têm que andar com esses cartões, não os perdem, dificilmente são roubados. Portanto, é algo de facto, uma inovação e uma evolução claramente no setor de pagamento. Portanto, é um adversário à altura. Não é que as criptomoedas funcionem apenas como um sistema de pagamento, mas eu acho que de facto vai ser uma mais-valia para os americanos este sistema de pagamento, e eu tenho que dizer a verdade que eu acho que efetivamente vai ser. E também convém dizer que isto não está relacionado, eles vieram desmentir que isto tem qualquer relação com as CBDCs. Vamos ver se assim é, esperemos que sim, porque também os americanos não estão para já muito virados para as CBDCs, que eles já tinham dito isso também no passado. Vamos então passar para outras notícias. A Tesla voltará a aceitar Bitcoin, é a questão aqui que está colocada aqui neste site, o Cripto Fácil. Existem rumores que Bitcoin e outras moedas podem estar no seu código, porém já veio um esclarecimento aqui pelo blockchain, que é claramente visível aqui o que diz Bitcoin no seu código. O que descobriu-se foi que este Bitcoin e Dogecoin já estavam presentes no código-fonte em janeiro de 2023. Parece que a Tesla não removeu esse código quando anteriormente descontinuou a opção de pagamentos com Bitcoin. Neste momento já o fizeram, já apagaram Bitcoin, mas curiosamente deixaram Dogecoin. Não sei se foi uma provocação ou um esquecimento, ou apenas, se calhar, uma aposta. Pronto. Whatever, ok? É um bocadinho estranho, mas pronto. Polícia de Canadá alerta sobre o aumento de número de furtos em investidor de criptomoedas. Portanto, uma moda que está a surgir no Canadá, em que detectam as moradas das pessoas, as moradas online das pessoas através dos IPs e tudo mais, e depois obviamente rastreiam essas moradas e conseguem encontrar a morada física das pessoas, e obviamente é um problema. Por causa disso, meus amigos, não era para trazer hoje, mas vou ter que o trazer. É essencial vocês terem uma VPN para proteger a vossa morada, digamos assim. Portanto, isto é extremamente barato, na minha opinião. É um custo ligeiro de cerca de 3,85€ por mês num pacote de 2 anos. Devem utilizar o link que eu tenho aqui na descrição, aqui dos episódios do Alex Crypto. Tem aqui nordvpn.com/AlexCrypto e tem um desconto de 60%. Portanto, eu acho que é uma mais-valia. Protejam-se, é essencial. Andarem na internet sem uma proteção é muito importante, e como vocês sabem, as proteções são muito importantes em tudo na vida, ok? Vamos então avançar por outras notícias. O presidente do SEC, Gensler, chama cripto de faroeste enquanto pede mais dinheiro. É verdade. Pelos vistos, os fundos estão a acabar na luta com as criptomoedas, então já está a pedir mais dinheirinho. São cerca de 2,4 bilhões de dólares que estão a ser pedidos, e entretanto ele aproveitou para dar mais uma facadinha aqui na reputação das criptomoedas e apelidou estas de faroeste. Também dizer que uma resposta aqui do Dusty Johnson, que é um republicano americano, diz que o SEC não pode continuar a regular por imposição. Os processos movidos contra empresas de ativos digitais não protegem o público e estão a sufocar a inovação e o crescimento. Portanto, mais uma reação aqui a surgir por parte de um senador. E agora a primeira reação do SEC para relativamente ao caso da Ripple. Será que o SEC vai apelar à decisão do juiz que de facto decretou uma derrota significativa para o SEC? Pelos vistos, a reação foi não reação. Portanto, o Gensler recusou-se a oferecer um cronograma ou plano específico para possíveis recursos após a sua declaração perante o Comitê de Apropriações do Senado. Gensler apreciou a decisão de que as vendas institucionais são valores imobiliários. Ele também disse que a decisão sobre as vendas de varejo continuam a ser analisadas da sua parte. Não sei porque é que ele quer, não sei o que é que ele quer analisar mais, tendo em conta que o juiz já disse que não é, digamos assim, um setor, algo, peço desculpa, que não é uma security, peço desculpa. Por outro lado, em resposta à interpretação da decisão da indústria cripto como uma rejeição à abordagem da SEC para regular ativos digitais, Gensler recusou-se a comentar o assunto. Está claramente à defesa. Quando perguntado se a decisão do Ripple afetará os processos da SEC contra outras empresas cripto até que o recurso fosse resolvido, Gensler novamente recusou-se a comentar. Portanto, neste momento, ele está claramente a analisar a situação numa expectativa, e para já recurso não está previsto. Vamos lá ver se vai manter essa opinião.
Vamos também agora falar sobre os ETFs de spot Bitcoin que podem gerar 30 bilhões de dólares em nova procura. Portanto, a influente a NYDIG, uma influente empresa de negociação de criptomoedas, a introdução de fundos negociados em bolsa de Bitcoin poderá potencialmente criar uma nova procura de 30 bilhões por BTC, o maior ativo digital do mundo. Segundo o relatório, ele foca essencialmente os potenciais benefícios de um ETF spot Bitcoin, incluindo o reconhecimento de marcas como a BlackRock e iShares, familiaridade com métodos de compra e venda por meio de corretora e simplicidade em relatórios de posição, medição de risco e relatórios fiscais. Também dizer que outra empresa, que é a Econometrics, indica que o potencial real para um ETF de Bitcoin reside na convergência de fatores com o lançamento do próprio ETF, um dólar americano mais fraco, a flexibilização quantitativa da Reserva Federal e uma transferência de riqueza geracional para indivíduos mais jovens que têm maior probabilidade de investir em criptomoedas. Portanto, duas visões ligeiramente diferentes, mas ambas claramente relevantes. E agora vamos falar sobre o possível candidato, candidato às eleições americanas, a ser presidente dos Estados Unidos, o Sr. Robert Kennedy Jr., que disse uma afirmação muito, muito arrojada. Prometeu suporte para o dólar apoiado por Bitcoin e isenção completa de impostos para BTC. Ele também falou Bitcoin, também falou do ouro. É claramente uma afirmação que eu acho que deve ser lida de uma forma QB, ou seja, este tipo de candidatos, quando não são fortes candidatos, costumam mandar assim uns soundbites muito, muito sonantes para ficarem no ouvido das pessoas e para tentar angariar alguns votos. Eu acho que ele está a fazer exatamente isso. Eu acho que é uma tentativa de dizer que existe, de mostrar, de ter acesso a tempo de antena. Eu acho que se ele ganhar, dificilmente isto, na minha opinião, seria aprovado. Todo o formato americano não está neste momento para isso, e teria que haver uma calamidade muito grande para haver um shift muito grande, peço desculpa, ao nível de política do dólar implementado nos Estados Unidos. Porém, não deixa de ficar aqui a afirmação, e com citação de Portugal, é verdade. Ele diz: como Singapura, Alemanha, Suíça, Porto Rico e em Portugal, o governo do Kennedy isentará a conversão de Bitcoin para dólar americano de impostos sobre ganhos de capital. Não é totalmente verdade, isto em Portugal acontece desde que seja durante um ano. Se for feito antes de um ano, obviamente que há uma taxação de impostos, como nós sabemos. Os benefícios incluem facilitar a inovação e estimular o investimento, garantir a privacidade do cidadão, incentivar empreendimentos e expandir os seus negócios e empregos em tecnologia nos Estados Unidos, em vez do que está acontecendo em Singapura, Suíça, Alemanha e Portugal. Portanto, Portugal aqui referido como um bom exemplo de práticas ao nível das criptomoedas, e tenho que dizer, e é preciso dizer, porque Portugal de facto tem uma política ao nível fiscal que é amiga das criptomoedas, porque nem toda a gente tem esta vantagem, digamos assim, de não pagar nada ao nível de impostos, desde que mantenha a sua BTC em cripto, ou a conversão das mais-valias em cripto durante um ano. Vamos então agora avançar. O governo do Kuwait decide banir operações com criptomoedas, mas baniram tudo. Aquilo foi à grande. Foi transações, foi pagamentos, foi investimentos, foi mineração, foi tudo à grande. E estão a seguir os passos do Equador e a Bolívia, que também proibiram todas as operações com criptomoedas. Mais cedo ou mais tarde eles vão mudar de ideias, é a minha profunda convicção. E agora o tópico principal deste episódio. Aquilo que vocês estão a ver aqui é um gráfico que mostra o VIX, portanto, o VIX Seasonality, ou seja, o período de tempo em que nós temos um VIX mais expressivo e um período de tempo em que temos um VIX menos expressivo ou mais calmo. Normalmente o VIX mede exatamente a volatilidade dos mercados, também é considerado como um indicador de medo, de ganância e medo dos mercados, e aquilo que nós podemos ver é que o primeiro semestre, digamos assim, há uma tendência para um VIX ir acalmando ou vir a diminuir. E a segunda fase do ano, ver um VIX muito, muito mais expressivo, com muito maior volatilidade. E aquilo que nós podemos ver aqui pelo Sr. Otávio Costa, ele escreveu algo que eu acho que é importante ler. Com base na sazonalidade do VIX, é normal que a volatilidade aumente nas últimas partes do ano. Não me surpreenderia se a liquidação de hoje marcasse o início de um movimento significativo maior para o lado negativo. Os spreads de crédito, a volatilidade e o risco global parecem injustificadamente suprimidos, especialmente considerando o efeito desfasado das políticas de aperto monetário que vivenciamos há quase ano e meio.
Também devemos levar em conta os níveis quase recordes de emissões de dívida dos Estados Unidos, que apenas agravam o problema de liquidez. Na minha opinião, as avaliações atuais dos mercados de ações estão excessivamente inflamadas e completamente insustentáveis. O Rui Andrade também tem dito isto mais que uma vez, e de facto há sinais bastante preocupantes ao nível da economia, que nós podemos de facto vir a ter uma recessão. Eu já tenho falado disto várias vezes, há quem diga que não, também tenho trazido essas opiniões aqui também. A questão é efetivamente como é que Bitcoin vai reagir. Bitcoin nunca passou por uma recessão, tem sido sempre um movimento ascendente com correções momentâneas e tem seguido o seu ciclo, mas nunca passou uma possível recessão com níveis tão elevados de dívida e com situações tão complicadas ao nível do setor económico. Portanto, é um grande ponto de interrogação. Porém, é o que eu digo, há quem diga que as coisas podem não ser assim tão graves neste momento para a economia americana, que o Sr. Ted Talcos Macro diz que os principais índices de ações dos Estados Unidos estão a aproximar-se de níveis máximos de todos os tempos, os índices europeus já lá estão, apesar da Europa estar em recessão, o mercado claramente não liga para uma recessão e está contente, ou contenta-se com as taxas mais altas, portanto está a absorver as taxas elevadas que estão a surgir na Europa e nos Estados Unidos. A inteligência artificial e a inovação são a narrativa e estão apenas a começar. Portanto, é uma posição muito, muito bullish, provavelmente indiciar aqui um soft landing, que está a ser absorvida as elevadas taxas de juros. Não sei se concordo inteiramente com esta posição, mas fica aqui também a sua opinião. Agora, a liquidez no mercado. Já tinha feito um episódio claramente ligado a esta situação da liquidez de mercado, e nós podemos ver aqui por este gráfico, compara a liquidez com BTC, e nós podemos ver que podemos ter tido um fundo momentâneo ao nível da liquidez dos mercados. E se isto virar de facto e continuar aí para cima, pode ser muito bullish para BTC. E evidentemente que se nós tivermos uma recessão muito profunda, não sei se vamos ter esta liquidez nos mercados. Também dizer que é este um dos fatores que me dá algum ânimo caso as coisas corram mal, é a relação de Bitcoin obviamente com outras altcoins e com o ouro, o SP500, Nasdaq, o Eurodólar, o dólar, os Treasury Yields de 10 anos, e aquilo que nós podemos ver desde janeiro até julho, ok, a correlação tem vindo a diminuir, ok? A correlação tem vindo a diminuir, e isto é algo que efetivamente é bastante interessante e dá algum ânimo, digamos assim, para o futuro do setor das criptomoedas, principalmente Bitcoin, porque nós podemos ver claramente a correlação com o SP500, com o ouro e o Nasdaq estava claramente positiva, neste momento está praticamente neutra. E, por exemplo, o caso aqui do Dixie, sim, tivemos uma ligeira variação, uma maior correlação, apesar de ainda estar negativa, mas, por exemplo, ao nível das taxas de juros de 10 anos, ao nível das Treasury, estamos até a aumentar. E isto são, de facto, indicadores que poderá estar a haver uma vida própria para BTC afastada do setor das criptomoedas. Já que disse que o Fred Antunes, por exemplo, é um defensor que a recessão não irá afetar a Bitcoin, que ela pode ser vista de facto como um hedge, e este gráfico é muito interessante e muito relevante daquilo que está acontecendo nos últimos dias. Agora, é verdade que os mercados têm vindo a subir, e se calhar até era interessante ter uma maior correlação com os mercados nesta altura. O problema é que se os mercados começarem a cair, se este desfazamento vai continuar, e essa vai ser a verdadeira prova de fogo para a BTC, mas para já esse afastamento está a surgir, o que obviamente é positivo. E agora mostrarmos o que é que está a acontecer ao nível das vendas de Bitcoin. Quem é que está a vender? E quem está a vender não são os hodlers de longo prazo, é o pessoal que está nisto claramente numa perspectiva mais de trading de curto prazo. Temos aqui entre um dia e uma semana uma venda muito mais expressiva, ou melhor, a colocação de BTC nas plataformas. Depois temos de uma semana a um mês, e depois assim sucessivamente, como vocês podem constatar. Portanto, claramente é o pessoal de curto prazo que está a tirar lucro, não é o pessoal que anda nisto a longo prazo. Portanto, um gráfico também interessante. Aqui o Sr. Willy Wu mostra um gráfico muito relevante também para o curto prazo. Ele é o Fundamental Strength Indicator.
é que, como nós podemos ver, está a começar a virar, a começar a apontar para cima e evidentemente que é um bom indicador de alguma tendência de força a surgir no mercado de Bitcoin. Vamos ver se isto de facto, ele está numa zona de suporte, como é evidente, vamos ver se isto de facto é validado, mas seria bastante interessante para BTC. Aqui uma postura muito mais bullish aqui do Stock Money Lizard, em que através deste indicador, o SMA, que ficou verde, isto já não acontecia desde 2019, ou seja, claramente aqui muito vincados os ciclos da BTC de bull market e de bear market, e portanto, pelos vistos, temos aqui, mudou para verde, obviamente são boas notícias para BTC. Este gráfico também é muito interessante, é um dos gráficos que, por um lado, prova que BTC está-se a borrifar para aquilo que está a acontecer no setor tradicional, está a seguir o seu ciclo. Como nós podemos ver aqui claramente os picos, houve muitas semelhanças entre todos os ciclos de BTC. Temos muitas semelhanças também com o crash e o bottom de BTC, como vocês podem ver, e neste momento o que está a acontecer é que nós estamos numa zona média, ou seja, não estamos nem a seguir o ciclo de 2019, nem estamos a seguir o ciclo de 2014, 2015, se não estou enganado, ok? A nível de espaço temporal. Portanto, nós estamos mais ou menos a meio. E faltam cerca de 280 dias para o halving, e aquilo que nós podemos ver nesta fase de 280 dias, há uma certa lateralização do preço, um aborrecimento muito grande, uma correção, lateralização do preço, e depois, antes do halving, como nós podemos ver os dois ciclos anteriores, houve claramente um pump muito relacionado de facto à narrativa do halving, e depois do halving o que é que acontece? Durante cerca de um mês, 2 meses, 3 meses temos uma lateralização do preço, correção, lateralização do preço, e depois a parte final sim é que nós entramos na fase mais agressiva do bull market. Portanto, para já está a acontecer exatamente o que era suposto. BTC segue o seu ciclo. Esta é a resposta à pergunta: como é que vai reagir BTC à volatilidade que se aproxima? BTC neste momento está a cumprir o seu ciclo, até prova em contrário, eu vou continuar a dizer isso. Também dizer que podem ver aqui um exemplo do que aconteceu com Litecoin e a importância da narrativa dos halvings. Portanto, como nós podemos ver aqui, antes dos halvings de Litecoin nós tivemos sempre uma subida mais ou menos expressiva, e depois até dos halvings temos uma lateralização ou uma correção. Portanto, isto é o que costuma acontecer. Portanto, BTC poderá fazer exatamente a mesma coisa. Por fim, apenas dizer que o Realized Cap Drawdown mostra como foi expressivo este bear market e como nós estamos exatamente dentro do range, ou seja, dentro da zona de fundo, digamos assim, de duração de fundo e de recuperação do mercado. Reparem como as recuperações demoraram entre 95 dias, 193 dias, 239 dias nos ciclos anteriores, e nós estamos com 188 dias, portanto, claramente mais tempo do que o ciclo anterior, que foi de 2019, e ainda dentro deste ciclo de 2012 a 2016. Portanto, há muitas semelhanças com os ciclos anteriores. BTC é esta a ideia que eu quero terminar. BTC está a seguir o seu ciclo e acho que até prova em contrário vou continuar a afirmar o mesmo. Portanto, tranquilidade, vamos ver o que é que vai nos dar o futuro, e o futuro é fim de semana. Beijinhos e abraços, meus amigos, até segunda-feira.